Na aula de hoje vamos falar sobre a gravura. Aqui no título traz gravura, uma arte tecnológica. Por que tecnológica? Porque é uma técnica, né? Muito utilizada, muito antiga, na verdade. E também é um meio de se fazer arte, assim como a pintura, o desenho, a escultura. A gravura é um meio artístico, um meio de se produzir obras de arte. Gravura vem do verbo gravar, que significa registrar, marcar, memorizar. Ou seja, quando você grava um conteúdo, por exemplo, eu gravei o conteúdo da prova, ou seja, você gravou, memorizou, deixou marcado, né? É a mesma coisa da gravura. É quando uma imagem é gravada, marcada em uma superfície. Normalmente a gravura faz uso de uma matriz, de uma superfície. Nessa superfície, o artista ele grava a imagem e depois ele vai imprimir essa imagem. É como se fosse um carimbo. Primeiro ele pega ali a matriz, que pode ser de madeira. Quando ele usa a matriz de madeira, o nome dado a essa gravura é xilogravura, quando a matriz é de madeira. Ali o artista ele pega aquela superfície, ele desenha ali a imagem que ele quer reproduzir, a imagem que ele quer imprimir. Aí ele tira o excesso de madeira que não, aquela parte que ele tira o excesso não vai receber tinta. Ele faz tipo um relevo. Depois que ele grava aquela imagem ali nessa superfície, ele vai passar tinta, vai entintar essa superfície e depois vai pegar uma outra superfície, pode ser um papel, um tecido, e imprime essa imagem nesse outro suporte. Ou seja, a gravura é uma arte de gravar imagens. É uma arte muito antiga. Os primeiros que começaram a fazer gravuras foram os chineses, há muito tempo atrás, né? E só depois que os europeus começaram a fazer. Só no século XV que os europeus começaram a fazer. Já na China, ela existe desde o século II, né? Muito antiga. A gravura ela tem uma diferença do desenho e da pintura, por exemplo. O desenho e a pintura é um processo direto, ou seja, o artista ele já produz ali a imagem diretamente na superfície. Já a gravura não, é um processo indireto, porque o artista primeiro ele vai usar uma matriz, ele vai gravar ali a imagem em uma matriz e depois ele vai imprimir uma outra, né? Ele vai gravar ali a imagem em uma matriz, vai entintar, passar a tinta e só depois que ele vai imprimir. A obra final é aquela obra ali imprimida, né? Essa é a diferença. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui, ó. Temos aqui um exemplo aqui muito bom. Aqui temos uma imagem gravada em uma matriz de madeira, tá vendo? A matriz de madeira. Ele gravou e já tem entintada. Ele passou, depois de gravar, ele passou a tinta e depois ele pegou essa superfície que é um papel e imprimiu. Ele pega o papel e coloca em cima dessa matriz com tinta e o desenho e a imagem fica impressa no outro suporte. Esse aqui é o processo de gravura. Esse aqui é um exemplo de xilogravura. Por que xilogravura? Porque a matriz que foi utilizada é uma matriz de madeira. Quando a matriz utilizada é de madeira, o nome é dado de xilogravura, né? Aqui temos alguns exemplos de gravuras. Vamos ver aqui alguns exemplos, tipos de gravura. A xilogravura, técnica de xilogravura, qual é a matriz que é utilizada? Madeira. E quando é a gravura em metal, as matrizes usadas são chapas de cobre, latão ou outros metais. Quando é litografia, a matriz utilizada é a pedra calcária. A serigrafia, a matriz que é utilizada para gravar a imagem, é uma tela de nylon ou seda.
E na linoleogravura, a placa utilizada é uma placa de linóleo, ou seja, difere ali a matriz utilizada. A mais comum que nós usamos, que os artistas usam, é a placa de madeira e também a placa de metal. No início, bem aqui no início, eu vou mostrar para vocês uma imagem, um exemplo de imagem aqui. Vamos ver essa imagem aqui inicial aqui, ó. Essa imagem, ela é uma gravura. A matriz utilizada é uma matriz de metal. Ó, uma gravura em metal. Ali o artista gravou a imagem em um metal e depois passou a tinta e imprimiu. Uma característica da gravura é que o artista consegue fazer várias cópias. É como um carimbo, a gente não consegue, no carimbo a gente não faz várias imagens consegue fazer várias cópias de uma única imagem. A característica de gravura é essa, que você consegue imprimir várias vezes. Essa imagem aqui, por exemplo, utilizando a matriz inicial, você pode fazer várias cópias dessa mesma imagem. Essa é uma característica da gravura, que é diferente da pintura. A pintura, se o artista quiser fazer a mesma imagem, ele vai ter que fazer uma outra pintura. E normalmente não vai ficar igualzinho, porque não consegue ficar igual, né? Vamos aqui ver um vídeo, só um pedaço de um vídeo que vocês vão ver um pedaço do processo um pedaço do processo aqui. Aqui. Nessa parte do processo aqui, a artista ela já colocou o desenho. Ela pegou uma placa de madeira e já fez o desenho, e depois que ela faz o desenho, o que ela faz? Ela pega ela usa isso aqui, ó, essas ferramentas aqui, ó, essas ferramentas cortam, elas com essa ferramenta parece tipo umas pequenas facas. Ela vai retirar ali o excesso de madeira. Primeiro ela faz o desenho e vai tirando o que ela não quer, vai tirando a madeira. Essa parte que ela vai retirar, a parte que ela vai retirando, não vai receber tinta. Essa parte branca aí vai ficando ali sem. Essa parte que ela retirou aqui, por exemplo, tá vendo? Ó. Essa parte que ela retirou, na hora que ela vai passar tinta, não vai receber tinta, vai ficar branco. E a parte que fica com a madeira, vai receber a tinta. Aqui ela vai, tá vendo? Tirando toda o que ela não quer. Eu vou adiantar um pouco o vídeo para vocês verem. Depois ela vai passar a tinta e imprimir. Vou adiantar aqui. Depois que ela vai... Aqui ela vai passar a tinta que ela vai usar é uma tinta óleo, a base de óleo. Aí ela vai passar a tinta ali na matriz. Ali a matriz, ela repare a parte que ela tirou a madeira, fica sem tinta ali, ó, tá vendo? Fica em branco. Só a parte que ficou com a madeira vai receber a tinta. É porque essa placa fica em alto relevo. Aí já entintou, agora ela vai fazer o quê? Ela vai imprimir, ela vai pegar um papel e vai imprimir. Vou adiantar um pouquinho. Olha, ela imprimindo, ela pegou um papel e vai imprimir. Essa é a técnica da xilogravura. Por que xilogravura? Porque ela usou uma placa de madeira. Ali ela gravou a imagem. E depois de gravar, ela vai passar a tinta e depois imprime. Ali vai fazer agora uma pressão, vai pressionar bem para a tinta pegar no papel. Essa aqui é a técnica da gravura. Primeiro você grava a imagem em uma matriz e depois você passa a tinta e vai imprimir. Entendeu? Essa é a técnica da gravura. Então, aqui eu vou passar um outro vídeo para vocês, que é de uma xilogravura em isopor. Aqui, a matriz que ele vai utilizar é o isopor. Ó, tá vendo? Ele usou o isopor, ele fez o desenho. Fez o desenho
que ele queria. Vou colocar aqui em tela cheia. Aí ele pegou a placa de isopor, aí ele fez o desenho, e depois ele fez uma pressão de forma que ficou em alto relevo, tá vendo? Aí depois que ele vai passar a tinta, ali onde está em alto relevo não vai receber tinta. Vamos ver aqui o play. Ali ele pressiona, primeiro ele faz o desenho, depois vai com a própria caneta, ele vai e faz esse relevo aqui, ó, esse relevo. O isopor é uma técnica muito utilizada para alunos, para escola, porque a placa de madeira é difícil de achar, mas normalmente é muito usada os artistas utilizam a placa de madeira. Já quando o professor quer usar em sala de aula, ele usa mais o isopor, que é mais fácil, né, de manusear. Ali, ó, ele já agora ele já gravou a imagem, agora tá passando uma tinta. A tinta que a gente usa em sala de aula mesmo é a tinta guache. Uma tinta, normalmente você usa uma tinta preta ou uma tinta bem escura. Reparem só que onde ele pressionou a caneta ficou branco. Não recebeu tinta. Agora ele vai imprimir, ele pega o papel e vai imprimir essa imagem. Aí você pressiona ali, ó. Depois que você passa a tinta, você pressiona. E a imagem vai ficar imprimida. Né? Então a tarefa de vocês, vocês vão fazer uma gravura. E a matriz que vocês vão utilizar vai ser o isopor. Você vai transferir o desenho ali para o isopor, pressionar com a caneta, como ele fez, como vocês viram no vídeo, passar a tinta guache e imprimir no papel. Vai ficar assim, entendeu? Fica super fácil de fazer. Ali, ó, tá vendo? É isso aí. A nossa aula sobre gravura é essa. Aí você vai... O exercício que vocês vão fazer é a matriz que vocês vão utilizar para fazer a gravura de vocês vai ser uma matriz de isopor, que é mais fácil, né, de fazer, porque a placa de madeira não é só quem usa mesmo é um artista que já tem domínio aí dessa prática, porque normalmente a placa de madeira você vai precisar dessas ferramentas que nós vimos no vídeo, que é aquelas facas próprias para retirar ali a madeira. Mas vocês vão usar o quê? Um isopor. Vocês podem usar uma plaquinha de isopor, fazer o desenho e depois do desenho vocês vão pegar a caneta, deixar bem marcar bem com a caneta, igual vocês viram no vídeo, passar a tinta guache e imprimir no papel, ok?